No último vídeo, nós caminhamos com Viktor Frankl pelo lugar mais escuro que a humanidade já criou. E no final eu te disse que existiu um homem, 3.000 anos antes de Frankl, que viveu algo parecido. Ele era rei, guerreiro, poeta. E no pior momento da sua vida, ele escreveu um salmo que é o grito mais honesto já registrado por um ser humano. O nome dele era Davi, e o que ele escreveu pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Mas antes de ler esse salmo, você precisa entender o que Davi viveu. Porque esse salmo não foi escrito numa sala confortável. Foi escrito com sangue, com lágrimas, com o gosto amargo de quem já não esperava mais nada. Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente. O profeta Samuel derramou óleo sobre a cabeça de um menino que cuidava de ovelhas no campo e disse: "Você é o escolhido de Deus." Imagine ouvir isso. Imagine a esperança que nasce dentro de um garoto quando o céu aponta para ele e diz você. Imagine o peso que vem junto com essa promessa. Mas o que veio depois da unção não foi um palácio, foi o deserto. Não foi uma coroa, foi uma fuga. O rei Saul, tomado por ciúmes e paranoia, decidiu que Davi precisava morrer. O mesmo rei que Davi servia com lealdade. O mesmo rei para quem Davi tocava harpa quando os demônios da angústia o sufocavam. O mesmo rei que Davi respeitava como autoridade, mesmo quando essa autoridade se tornou cruel e injusta. Esse rei agora caçava Davi como se caça um animal no mato. Davi fugiu, viveu em cavernas, dormiu no chão de desertos, comeu o que encontrava, foi traído por pessoas em quem confiava, viu companheiros morrerem ao seu lado, carregou nos ombros a responsabilidade de homens e famílias inteiras que dependiam dele, enquanto ele mesmo não sabia se sobreviveria até o amanhecer. Houve um momento em que Davi estava escondido numa caverna no deserto de En-Gedi, cercado por inimigos, sem exército, sem provisões, sem certeza de nada. Ele olhou para o teto daquela caverna escura e fez a pergunta que todo ser humano que já sofreu fez pelo menos uma vez na vida: Deus, você me esqueceu? E foi nesse abismo, nesse espaço entre a promessa e a realidade, entre a unção e o trono, entre o que Deus disse que faria e o silêncio ensurdecedor do céu, que Davi pegou a sua caneta e escreveu o Salmo 13. 6 versículos, apenas 6. Mas nesses 6 versículos está contido o grito mais honesto, mais cru e mais humano que a alma já dirigiu ao seu Criador. Se você está passando por um momento de dor profunda e precisa de ajuda, o CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas pelo número 188. É gratuito, é sigiloso. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Davi escreveu na versão NVI: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações na minha alma e tristeza no meu coração o dia todo? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Até quando?" 2 palavras, Davi as repete 4 vezes em apenas 2 versículos. 4 vezes. Como alguém que bate na mesma porta que não abre, como alguém que grita para o céu e só ouve o eco da própria voz voltando vazio. Henry Nouwen, o teólogo holandês que abandonou o prestígio de Harvard para cuidar de pessoas com deficiência intelectual numa pequena comunidade no Canadá, escreveu que a oração mais honesta não é aquela que usa as palavras certas, é aquela que usa as palavras verdadeiras. Mesmo que as palavras verdadeiras sejam: "Até quando, Deus? Você se esqueceu de mim?" Nouwen sabia do que estava falando. Ele viveu décadas carregando uma solidão que quase o destruiu, mesmo sendo um dos teólogos mais respeitados do mundo. E foi exatamente nessa solidão que ele encontrou a oração mais autêntica da sua vida. Davi não fingia estar bem. Não mascarava a dor com frases religiosas bonitas. Não dizia que estava tudo sob controle quando por dentro estava desmoronando. Ele olhou para o céu e disse a verdade nua. E a verdade era: eu não aguento mais. Estou no meu limite. Onde você está? Na versão A Mensagem, Eugene Peterson traduziu esse mesmo trecho de uma forma que rasga o peito. Davi diz: "Chega, Deus. Você me ignorou por tempo demais.
Eu já olhei tempo demais para as suas costas. Por tempo demais carreguei essa tonelada de problemas. Vivi com o estômago cheio de dor. Olhe para mim, responda, meu Deus. Eu preciso olhar a vida de frente. Carreguei essa tonelada de problemas. Vivi com o estômago cheio de dor. Essa é a linguagem de quem está no limite. De quem acordou mais um dia e se perguntou por quê. De quem continuou caminhando, mas não sabe mais para onde. De quem está de pé por fora, mas por dentro já desabou faz tempo. Se você se identifica com essas palavras, eu preciso que saiba de algo. Você não está sozinho. Há 3.000 anos, um homem que o próprio Deus chamou de o homem segundo o meu coração, sentiu exatamente o que você está sentindo agora. A dor que você carrega não é fraqueza, é humanidade. E até os escolhidos de Deus passam por ela. Richard Rohr, o franciscano que dedicou a vida inteira a estudar a espiritualidade da transformação, ensina que a descida não é o oposto da jornada espiritual. É parte essencial dela. Ele chama isso de a queda necessária. Rohr diz que ninguém chega à profundidade real da fé sem antes passar pelo colapso daquilo que achava que sabia sobre Deus. A fé superficial precisa morrer para que a fé verdadeira nasça. E essa morte dói. Dói, como o Salmo 13 dói. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, eu te peço uma coisa. Se inscreve neste canal, não por mim, por você. Porque toda semana eu trago reflexões como essa e eu não quero que você perca nenhuma delas. Ativa o sininho e vamos continuar essa travessia juntos. Mas aqui está o que torna o Salmo 13 um dos textos mais extraordinários já escritos na história da humanidade. Ele não termina no grito. Nos primeiros 4 versículos, Davi grita, questiona, sangra diante de Deus. Nos 2 últimos, ele faz algo que desafia toda a lógica humana. Davi escreve na NVI: Eu, porém, confio na tua bondade. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, pois ele tem sido bom para mim. Na versão A Mensagem, Peterson traduz assim: Eu me joguei de cabeça nos teus braços. Estou celebrando o teu resgate. Estou cantando a plenos pulmões, de tão cheio que estou de orações respondidas. Leia isso de novo, devagar. O mesmo homem que disse: Chega, Deus, você me ignorou por tempo demais agora. Diz: Eu me joguei de cabeça nos teus braços. Como? Como alguém faz isso? Como é possível passar do desespero mais profundo para a entrega mais absoluta em 6 versículos? O que aconteceu entre o grito e o canto? Thomas Merton, o monge que passou décadas em silêncio nos mosteiros trapistas da América, escreveu que a fé verdadeira não é sentir a presença de Deus. É continuar caminhando quando você não sente absolutamente nada. A fé não é a ausência de escuridão. É a decisão de dar o próximo passo no escuro, confiando que existe chão debaixo dos seus pés, mesmo quando seus olhos não podem confirmá-lo. Davi não sentiu Deus naquele momento. Ele decidiu confiar, não porque a dor passou, não porque recebeu uma resposta do céu, não porque as circunstâncias mudaram, nada mudou. O deserto continuava deserto, a caverna continuava escura, Saul continuava caçando, mas Davi escolheu. Escolheu acreditar que a dor não teria a última palavra, que o silêncio de Deus não era a ausência de Deus. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Não que a dor vai passar amanhã. Talvez ela não passe amanhã. Não que tudo vai fazer sentido de repente. Talvez não faça sentido hoje. Mas que você pode fazer exatamente o que Davi fez. Pode gritar, pode chorar, pode bater na porta do céu até os nós dos dedos doerem. Pode dizer a Deus exatamente o que sente, sem filtro, sem máscara, com as palavras mais cruas que tiver. E depois, não porque entendeu, não porque a resposta chegou, mas porque decidiu se jogar nos braços dele. Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração que quem tem um porquê suporta qualquer como. Davi descobriu algo ainda mais antigo e ainda mais profundo, que quando o porquê desaparece, quando o sentido some, quando você não tem mais nada para oferecer, existe alguém que te segura mesmo assim. Não porque você merece, não porque você é forte,
não porque você tem fé suficiente, mas porque Ele é fiel, mesmo quando você não consegue ser. Brennan Manning, o padre que lutou contra o alcoolismo a vida inteira e nunca fingiu ser perfeito, escreveu que a coisa mais radical que um ser humano pode fazer é deixar-se ser amado exatamente como está. Não como gostaria de estar, não como planeja estar um dia, como está, agora, com as feridas abertas, com as dúvidas gritando, com o até quando ainda ecoando no peito. Deus não espera que você chegue inteiro diante dele. Ele te recebe em pedaços. E nos pedaços, ele começa a reconstruir. É por isso que este canal se chama Abismo Clama. Porque no Salmo 42 está escrito que um abismo chama outro abismo. A dor chama a profundidade. O grito chama a resposta. A escuridão chama a luz. O abismo da sua alma clama pelo abismo da graça de Deus. E Deus ouve. Mesmo quando parece que não ouve, Ele ouve. Davi entendeu isso 3.000 anos atrás num deserto. Frankl redescobriu isso num campo de concentração. Nouwen viveu isso no silêncio da sua solidão. Merton contemplou isso na clausura de um mosteiro. E você está descobrindo isso agora, neste exato momento, nesta travessia que é só sua. Mas existe algo que acontece depois que a alma decide confiar mesmo sem entender. Algo que os místicos cristãos chamam de a noite escura da alma. Um lugar terrível e sagrado, onde tudo o que você achava que sabia sobre Deus é despido e algo completamente novo começa a nascer no vazio que ficou. É o lugar mais assustador e mais libertador da jornada espiritual. E no próximo vídeo vamos entrar nesse lugar juntos. Se o Salmo de Davi encontrou você no momento certo, não guarde isso para si. Envie esse vídeo para alguém que está no escuro. Para alguém que precisa de permissão para ser honesto com Deus. Para alguém que acha que questionar o céu é pecado. Não é. Davi questionou. E Deus o chamou de o homem segundo o meu coração. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, a escuridão encontra luz e a dor encontra sentido. Cuide da sua alma.